O Código Penal brasileiro permite a progressão de pena do regime fechado para o semiaberto e deste para o aberto. O termo de mudança do regime varia de acordo com o tipo de crime cometido. Um condenado primário ou reincidente, em caso de crime comum, tem que pagar 1/6 da pena inicial no regime fechado, para ir para o regime semiaberto, e depois mais 1/6 do restante para ir para o regime aberto. No caso do condenado primário por crime hediondo, a fração para os cálculos da progressão é 2/5 para ir para o regime que ele deve cumprir no regime fechado, aí ele vai para o semiaberto. E depois tem mais 2/5 para ir para o regime aberto. 2/5 do restante também, né? Duas pessoas condenadas, uma por crime comum e outra por crime hediondo, ambas primárias, com penas de 6 anos, o crime comum, e 25 anos, o crime hediondo, respectivamente. Nessas condições, a mudança do regime das penas, a diferença entre o maior e o menor tempo para cada pessoa alcançar o regime aberto é o quê? O maior e o menor tempo para alcançar o regime aberto. Deixa eu colocar aqui, ó. Bora pensar primeiro no crime comum. Crime comum. O cara que foi condenado por crime comum, ele botar aqui, ó. No primeiro momento, o que ele cumpriu? Vou colocar assim. O que ele cumpriu e o que restou? Ele cumpriu e o que restou? Ele cumpriu 1/6 e automaticamente restou 5/6. Aí ele foi para o regime semiaberto. Para ele chegar no regime aberto, ele precisa cumprir o quê? Ele precisa cumprir mais 1/6. Ele precisa cumprir mais 1/6. Só que não é 1/6 de qualquer coisa. É 1/6 do restante. É 1/6 de 5/6. E aí, o que sobrou para ele? Sobrou 5/6 de 5/6. Isso aqui é o que ele vai cumprir lá no regime aberto. Aqui é o que ele vai cumprir no regime aberto, que é o restante, né? Que ele vai para o regime aberto. Perfeito. Aí vamos para o outro aqui, ó. O crime hediondo. Crime hediondo. Vou fazer a mesma coisa. Ele cumpriu. E depois o que restou? Primeiro, ele cumpre 2/5. Aí, consequentemente, sobra 3/5. O segundo cumpriu o quê? Cumpriu 2/5 do restante, ou seja, 2/5 de 3/5. E sobra o quê? 3/5 de 3/5. Perfeito. Isso aqui é o que sobrou no final e ele vai fazer isso em regime aberto. Não é isso? Agora bora pensar aqui rapidão. Eu tenho como saber qual o tempo que ele vai ficar em regime aberto? Tenho. Porque ele fala que foram 6 anos que ele foi condenado. Então esse cara aqui ele vai cumprir 5/6 de 5/6 de 6 anos em regime aberto. Em regime aberto. Isso aqui vai dar o quê? Eu vou fazer assim, para ser mais preciso, para não precisar trabalhando com números 100%. Ó, 5/6 de 5/6. Ele vai fazer 25 sobre 36 em regime aberto. Isso aqui em relação ao total, né? Se ele vai fazer 25 e 36 de regime aberto, ele vai fazer 11, que é o que falta, de 36 até chegar lá. Ele tem que ter cumprido isso aqui. A questão é saber quanto tempo ele deve cumprir para alcançar o regime aberto. Isso aqui é o que sobrou, é o que ele vai ficar em regime aberto. Aqui é o que ele cumpriu para chegar lá. Entendeu? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai ficar em regime aberto 9,25 avos. Então esse aqui é o que ele vai ficar em regime aberto.
Agora, o que ele cumpriu? Ele cumpriu o restante. Quanto é que falta para chegar em 25? Do 9 chegar no 25? Falta 16. 16, 25 avos é o que ele tem cumprido. Agora, transformando isso aqui em números. Esse cara aqui, ele é 11 36 avos de 6. Né? 11 36 avos de 6. Aqui eu vou simplificar, ó. 6 com 6 vai ficar o 6 aqui embaixo, vai ficar 11 sextos de anos, já tá em anos agora, né? 11 sextos de anos, isso aqui é a mesma coisa de separar assim, para poder pegar uma divisão exata. Pode ser? 6 sextos mais 5 sextos. Porque isso aqui é um ano completo, ele tem cumprido um ano de pena. Mais, e aqui para transformar em meses eu multiplico por 12. Ele cumpriu um ano e 10 meses. Né? Ele cumpriu um ano e 10 meses. E esse outro cara cumpriu o quê? Ele fez a mesma coisa, só que em relação ao tempo de condenação dele, que é 25 anos. 25 anos. Então ele cumpriu, vai cortar certinho, 16 anos. A questão que quer saber é a diferença daqui para cá. Não é isso? 16 anos menos 1 ano e 10 meses. 16 anos menos 1 ano é 15 anos, né? 15 anos. Só que eu ainda tenho que tirar esses 10 meses aqui para poder tirar a diferença. Então dá 14 anos e 2 meses, né? O resultado. Então a diferença de tempo é 14 anos e 2 meses. Tem a alternativa 14 anos e 2 meses. Tem a letra D de dado, tá bom? 14 anos e 2 meses. Letra D de dado. Perfeito. Belezinha? Tá respondido, letra D de dado. Questãozinha complexa, né? Porque ele quer saber, ó. Olha, ler de novo aqui o enunciado. Nessas condições, a mudança do regime de pena, a diferença entre o maior e o menor tempo para cada pessoa alcançar. Então, não é o que ela ficou em regime aberto, é o que ela vai alcançar em regime aberto. Para isso, ela vai ter que cumprir 11,36 avos da pena. Agora eu vou converter isso em ano. É 11,36 avos de 6 anos e o outro é 16,25 avos de 25 anos. E a questão quer saber a diferença entre eles. 16 anos de um e 1 ano e 10 meses do outro. Se eu retirar, dá 14 anos e 2 meses. Essa é a diferença que está na letra D de dado. Tá bom? Letra D de dado.